A chamada final. Capítulo 12, parte B. Sua amada noiva. Esta sensação de ser purificado pelas palavras do Senhor era algo mais maravilhoso do que possa ser descrito com palavras, mas me era familiar. Eu sabia que tinha sentido isso nas vezes em que ouvi uma pregação com unção, feita por alguém que havia estado na presença do Senhor. Não era algo que me tirasse a sobriedade, mas exatamente o contrário. Em vez de entorpecer os sentidos, suas palavras os estimulavam. Na presença do Senhor, eu senti que milhares de fragmentos de informação que eu havia acumulado por todos esses anos agora se ligavam para dar um sentido profundo e abrangente a tudo o que ele dizia. Desse modo, cada conceito se tornou como um forte pilar de conhecimento em minha mente. Então, eles se tornaram uma paixão, quando senti um profundo amor para com cada verdade. Enquanto o Senhor falava, uma energia era liberada, que me fazia ver cada verdade com uma profundidade tal como nunca antes. Suas palavras não apenas comunicavam uma informação, mas comunicavam vida. Esta grande iluminação era semelhante ao que eu senti quando decidi não julgar nem esconder nada, quando estava diante do trono do julgamento. Quanto mais eu abri o meu coração às suas palavras, expondo toda a escuridão em mim para que eu mudasse, mais poder as palavras do Senhor pareciam ter sobre mim. O Senhor não apenas me deu informações enquanto ele falava, mas de algum modo ele reordenou a minha mente e o meu coração de forma que essas verdades se tornassem a base para a compreensão. E a compreensão liberou amor pela verdade. Por exemplo, eu tinha o que pensava ser uma correta compreensão da igreja como a noiva de Cristo. Quando ele falou dos ministérios que estavam sendo enviados para preparar a sua noiva, eu via em meu coração o que me parecia ser cada uma das igrejas que conheço. Imediatamente elas se tornaram muito mais do que apenas um grupo de pessoas. Elas tornaram-se a sua amada. Senti uma ardente paixão para ajudá-los a se prepararem para o Senhor. A aversão pelo pecado e pela prostituição com o mundo por pouco não me fez com que meus joelhos se dobrassem, ao ver o que isso causou ao povo de Deus. Eu sabia que estava sentindo o que o Senhor sentia. Sua verdade purificadora vertia sobre mim. A purificação que eu sentia era mais maravilhosa do que jamais imaginara. Era quase como se eu tivesse vivido a minha vida toda em um tanque de esgoto e agora me tivessem dado um banho quente de chuveiro. O poder da verdade purificadora apossou-se de mim de forma tão poderosa que eu queria desesperadamente levá-la para a terra para compartilhar com o povo de Deus. Estou prestes a liberar com unção e poder da verdade para purificar o meu povo, continuou Sabedoria. A minha noiva será purificada de todas as suas manchas. Estou enviando meus mensageiros, que serão chamas de fogo, que terão um ardente zelo pela minha santidade e pela santidade do meu povo. Enquanto ele falava, senti a profundidade e o poder da mensagem da santidade. Então fiquei sabendo, sem ter dúvida alguma, do poder que a verdade tem para realizar essa missão. Uma visão da gloriosa noiva, tal como o Senhor a merece, se abraçava em meu coração. Senti uma enorme vontade de compartilhar tudo isso com o povo de Deus, para que ele se concentre totalmente em se preparar para o Senhor. Simplesmente eu não podia aceitar fazer mais nada sem ter esse propósito. O Senhor começou a falar sobre a fortaleza da verdade e da retidão. Enquanto ele falava, eu vi as congregações que me eram familiares e vi como elas estavam lutando. Senti-me abrasado por elas como nunca antes, para ser revestido com o poder da verdade do Senhor. Eu sabia que elas eram fracas, porque não estavam andando na verdade. A dor que eu senti por elas se tornou quase insuportável. Por que elas não andam na verdade?
tive o ímpeto de dizer: você está começando a sentir o peso que Neemias sentiu quando ele ouviu que Jerusalém estava em grande angústia porque os seus muros haviam sido derrubados, explicou Sabedoria. Estou dando aos meus mensageiros o fogo para que a minha noiva se purifique, e também estou lhes dando o peso de Neemias, para que os muros da salvação sejam restabelecidos. Então, o meu povo não mais estará em angústia. Você viu os que pertencem ao meu povo como o meu exército, como a minha cidade e como a minha noiva. Agora, você não apenas os vê assim, mas você o está sentindo. Somente quando a minha verdade vem do coração é que ela tem o poder para mudar os homens. As águas vivas têm que vir da parte mais profunda do ser, do coração. Assim, como você sentiu a minha verdade o purificando, estou fazendo dos meus mensageiros chamas de fogo que falarão a verdade, e que não apenas darão informações, mas que terão o poder de mudar o coração dos homens. A verdade que estou enviando não só irá converter o meu povo do seu pecado, mas também irá purificá-los. Até mesmo enquanto ele falava, um grande zelo se despertou em mim para fazer alguma coisa. Estratégias divinas começaram a vir a mim, que eu sabia que poderiam ajudar o povo de Deus. Eu não me aguentava e queria começar a agir. Agora eu acreditava que até mesmo os ossos mais secos se tornariam um exército extremamente grandioso. Na presença de Sabedoria, nada parecia impossível. Nada me impedia de pensar que a Igreja do Senhor iria se tornar uma noiva sem manchas e sem rugas, ou que a sua igreja se tornaria uma grande cidade, permanecendo como uma fortaleza de verdade para que todo mundo pudesse vê-la. Não tinha dúvida alguma de que o povo de Deus, mesmo tão fraco e vencido como agora parecia estar, iria se tornar em breve um exército de verdade, diante do qual nenhum poder das trevas iria prevalecer. Sentindo o poder da verdade como nunca antes, eu sabia que o seu poder era muito maior do que o das trevas. Palavras de vida. Na presença do Senhor, eu senti como se eu pudesse proferir a visão que eu tinha recebido da sua noiva e que assim todo aquele que a ouvisse se transformasse. Me parecia que eu poderia falar à menor das congregações, a mais derrotada delas, com tal poder que ela rapidamente se tornaria uma grande fortaleza da verdade. Eu sabia também que na terra as minhas palavras não tinham este poder. As suas palavras terão este poder quando vocês permanecerem em mim. Sabedoria interrompeu os meus pensamentos. Eu não os chamei para pregar a meu respeito. Eu o chamei para serem uma voz por meio da qual eu possa falar. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, assim vocês darão frutos que permanecerão. Por meio da minha palavra, a criação foi trazida à existência, e pela minha palavra, a nova criação virá a você e a meu povo. Minhas palavras são espírito e vida. Minhas palavras dão vida. Vocês não são chamados para apenas ensinarem sobre mim, mas para que eu ensine através de vocês. Habitando vocês em minha presença, as suas palavras serão as minhas palavras e terão poder. Me lembrei então de algo que Margaret Browning certa vez disse: toda sarça está em chamas com o fogo de Deus, mas apenas aqueles que veem é que tiram as suas sandálias. Os demais tão somente colhem alguma coisa. Senhor, eu quero vê-lo em todas as coisas, eu disse. Vou dar aos meus mensageiros a visão de verem o meu propósito em todas as coisas, respondeu ele. Farei de meus mensageiros chamas de fogo, tais como quando eu apareci na sarça ardente. O meu fogo irá descer sobre eles, mas eles não serão consumidos por este fogo.
Então a humanidade se maravilhará diante dessa grande visão e se disporá a vê-la. Eu irei falar do meio dos meus mensageiros, chamando o meu povo, levantando-os como libertadores, tal como eu os chamei para ser. Me senti atraído até a porta. Dei uns passos, aproximando-me dela, e pude ver algo escrito. Nunca antes tinha visto nada igual. Era algo que estava escrito no mais puro ouro, e de algum modo aquilo tinha vida. Comecei então a ler. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiado a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o máximo possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Colossenses 1, 16 a 29. Enquanto eu lia essas palavras, elas eram como que uma transfusão de vida. Uma simples palavra de Deus tem maior valor do que todo o tesouro que há sobre a terra. Pensei então, como é que eu pude deixar preocupar tanto com as coisas do mundo se tenho as palavras do Senhor? Considerei ainda como valeria a pena atravessar a terra para ouvir apenas um sermão com unção, e como às vezes eu tinha sido tão preguiçoso que não me dei ao trabalho de cruzar a cidade. Eu estava horrorizado com o meu descuidado em relação à palavra do Senhor. Senhor, estou tão arrependido, disse com muita espontaneidade. Ao dizer isso, então, a porta se abriu. E enquanto ela se abria, eu ponderei como ela tinha dado a impressão de ser tão sombria e não convidativa a uma certa distância. Mas que bem perto dela, esta porta era de causar perplexidade e era mais bela do que qualquer outra porta que eu tenha visto. É assim que as pessoas julgam a igreja, pensei. É como muitas vezes eu mesmo a julguei.
Tenho amado a Deus há muito tempo, mas tenho deixado de amar o seu povo do modo como deveria ter amado. Esse seu arrependimento vai abrir a porta para você ir adiante no propósito pelo qual eu o chamei. Você não poderá cumprir o seu propósito à parte do meu povo. Eu chamei o meu povo para a unidade, e agora isso vai acontecer. Estando à parte do meu povo, você não poderá viver o que você viu em suas visões. Agora você tem que ir, deixando de apenas ver o caminho e conhecer a verdade, para a condição de ser um vaso para a minha vida. Isso você não poderá fazer sem a participação do meu povo. O Pai lhe deu o amor dele por mim, de forma que o amor dele estivesse em você, do modo como eu pedi. Agora eu lhe dei o meu amor para com o meu povo. Os mensageiros meus têm de ver o meu povo da forma como eu o vejo, e têm de amá-lo como eu o amo. Como você verdadeiramente ama a minha palavra, a porta que o levará ao cumprimento de sua chamada se abrirá para você. Suas palavras não apenas tocaram a minha mente, mas atingiram o meu coração. Senti cada uma delas. Apenas por ouvir o amor com o qual ele falou do seu povo, foi suficiente para transmitir aquele amor a mim. Foi um amor muito grande, como nunca antes eu tinha sentido, mas que me era familiar, e eu já o tinha sentido num certo grau ao ouvir uma pregação com unção. Pensei então como, na minha ignorância, muitas vezes eu tinha dito que não haveria pregações no céu. Mas agora eu sentia que não poderia haver o céu sem pregações. Eu comecei então a ansiar pela pregação da palavra de Deus. Sim, haverá pregação e ensino no céu. Por toda a eternidade a minha história será contada. É por isso que o Evangelho é chamado de um Evangelho eterno. Eu sou a palavra, eu sou a verdade. E palavras de verdade preencherão a minha criação para todo o sempre. Toda a criação se deleitará em minhas palavras de verdade, tal como aconteceu com você agora. Até mesmo os anjos têm enorme prazer em ouvir os testemunhos de vocês, e eles os ouvirão. Os meus remidos por todo sempre terão maior prazer em contar e ouvir as histórias da minha redenção. Mas agora você tem de contá-las aos que habitam nas trevas. A palavra do seu testemunho vai trazer libertação a muitos. Os que me amam, amam também a minha palavra. É um enorme prazer em lê-la e ensiná-la. Vocês irão receber a verdade que libertará os homens, que é a minha palavra, no coração de vocês. Prossigam com a minha palavra. Vão em frente e vocês verão o seu poder.